Vamos lá então? Tá gravando? Acho que tá, né? Bueno, gente, muito boa tarde a todos vocês, meus queridos alunos do terceirão do ensino médio marista. Primeiramente, gostaria de saudá-los, perguntar como vocês estão. Gostaria de saber, ter um retorno aí, se vocês estão bem, se vocês estão conseguindo realizar as atividades, os trabalhos. Eu sei que ninguém está contente com essa situação que a gente está passando, é uma situação completamente nova para todos nós. A gente percebe o quanto a vida é boa, no convívio social, o quanto isso faz falta para a gente, conviver com as pessoas, cumprimentar, abraçar, beijar, ter essa coisa que é da natureza, sentir essa natureza humana que é a vida em sociedade, Isso faz parte da nossa constituição enquanto sujeitos, enquanto seres humanos, Senão a gente não seria propriamente um ser moldado para viver em sociedade. Isso é o que nos diferencia dos demais animais, Nosso convívio, nosso poder de fala, a nossa capacidade de resolver, solucionar problemas no coletivo. Então, a gente está passando por esse momento que é novo. A gente nunca passou, ninguém da nossa geração passou por uma situação dessas. E vamos ver o que vai dar aí na frente, A gente não sabe muito bem ainda os desdobramentos dessa pandemia, como isso vai ocorrer ali na frente. A gente não tem controle disso, a gente não sabe como o que isso vai ocasionar ali na frente, não tem como saber. A gente espera que as soluções sejam encontradas o mais rápido possível para que a gente possa retornar às nossas atividades, para que a gente possa estar de novo aí dentro da sala de aula, se cumprimentando, se abraçando e convivendo todos juntos, mesmo tendo dificuldades. As dificuldades são importantes também, porque nos mostram e nos valorizam ainda mais as nossas relações sociais, pessoais, enfim, e profissionais também. Então, gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui, que é um complemento daquele primeiro vídeo que eu postei ali sobre o conceito de existencialismo. Aquele vídeo meio tosquinho ali, tá? Foi o primeiro vídeo que eu fiz. Eu fiz aqueles dos trabalhos, e aquele do existencialismo ali, do conceito, foi um videozinho bem tosquinho. Eu fiz em formato de teste e depois eu gostei dele e acabei que eu não quis fazer de novo, apagar, E eu vou deixar aquele ali, e aí retomo algumas coisas daquele vídeo nesse aqui, que vai ser um pouquinho maior do que aquele. Vou até contar o tempo aqui, tá? Então, vamos tocar o negócio aí, tá? A gente está no capítulo 13 de Sociologia, de Filosofia, tá? E o capítulo 13 é o sentido da vida. Como eu disse para vocês, é um capítulo que é muito bacana, é um capítulo que é muito interessante, na minha opinião, um dos melhores capítulos, eu acho, o capítulo 13, eu acho ele um dos mais bacanas, assim, de se trabalhar e de se conversar sobre ele. Eu acho que possibilita muitas e muitas reflexões sobre esse capítulo aí. Traz autores atuais, autores contemporâneos, como Sartre, como Camus, traz o Nietzsche, o Kierkegaard, traz, não me lembro mais outro que aparece nesse capítulo, Sartre, Camus, Nietzsche, Kierkegaard, acho que é isso. Heidegger, também um filósofo do século XX, portanto atual. Sim, claro, o Viktor Frankl, que é um pensador aí, médico, psicoterapeuta, neurologista, que viveu a Segunda Guerra Mundial como ele era judeu num campo de concentração, e escreveu um livro chamado O Sentido da Vida. E desse livro se derivou uma outra ramificação da filosofia que se volta a estudar só essa questão do sentido da vida, que a gente chama de logoterapia. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês ali adiante, tá? Então, é um capítulo bem recheado de
conceitos de autores contemporâneos que vão estar refletindo sobre essa questão do existencialismo, do sentido da vida. Bueno, vamos lá então. Isso aqui eu tinha falado, eu acho, para vocês, né? A construção de sentidos, então. Ou seja, esses pensadores, todos que vão aparecer nesse capítulo aqui, eles estão refletindo sobre justamente o sentido da vida, né? Se existiria, por exemplo, algum sentido próprio na vida, por existir. A gente precisa, quando está falando desse assunto, por exemplo, o que a gente tem que tomar como um ponto de partida, assim? É que estamos falando de filosofia, tá? Nós não estamos falando, por exemplo, de teologia, nós estamos falando de religião. Se a gente atravessar a religião aqui, é óbvio que a gente vai encontrar sentido, é óbvio que a gente vai encontrar explicações para tudo, entendeu? Basta a gente ver que, por exemplo, no cristianismo se fala muito que Deus tem um propósito para a nossa vida, que, ou seja, a gente vai encontrar dentro da religião respostas para o sentido da vida. E talvez seja esse o grande rompimento e o que torna esse conteúdo muito interessante, né? Porque justamente é uma outra forma de olhar a vida, é uma outra forma de entender a vida. Como se a gente dissesse assim, tá, ok, a religião tem uma resposta para isso, mas eu não quero entender como uma resposta religiosa, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, religiões, elas atribuem propósito para nossa vida. E será que esse é realmente? Ou será que da minha vida, a minha vida é um livro em aberto, do qual eu vou escrevendo e eu posso escrever as páginas que eu quero, da maneira que eu quero? Essa é a questão importante, né? E a gente falou do Spinoza anteriormente. O Spinoza, ele tinha uma visão determinista da vida, né? Ou seja, ele acreditava que as coisas aconteciam na nossa vida não por acaso, mas como fruto das nossas decisões. E essas decisões, elas sempre estavam baseadas em questões de gosto, em questões do que te faz bem, do que ou seja, então dizer, nada é o acaso, sempre tem o sujeito, sempre tem a decisão do ser ali. Mas por que determinista? Porque tudo é determinado por uma causa. Há sempre uma causa que gera outra causa que determina uma outra causa. Mas não há uma causa divina, por exemplo. A tua vida não foi, segundo esses pensadores, ela não foi planejada por nenhum ente, por nenhum ser. E essa é a questão, porque se nós não formos pensar a nossa vida pelo viés religioso, o que sobra para a nossa vida? O que sobra de explicação para a vida? Porque quando a gente coloca, por exemplo, um viés religioso, fica mais fácil. Agora, se eu romper com esse viés, como é que eu vou encontrar um sentido para a vida? Aonde é que vai estar esse sentido? E é essa questão que esses pensadores, por exemplo, vão pensar, vão trazer aqui, refletir, né, sobre se existiria realmente um sentido ou se a vida não tem sentido nenhum. E vários outros pensadores, por exemplo, o próprio Schopenhauer já havia dito anteriormente, né, a vida não tem sentido. A vida, sabe, o Schopenhauer, a vida é um sofrimento, porque tu passa a vida inteira respondendo ao teu sentimento de vontade, ao desejo de vontade. Então, se a vida é desejo constante o tempo inteiro, tu vive lutando para sanar esse desejo que nunca passa. Portanto, a vida é um sofrimento. E a única forma de tu sanar esse desejo é justamente te abstendo dos prazeres. Dos prazeres sensoriais da vida, né? Melhor dizendo, dos prazeres sensoriais. Então, essa é uma questão muito bacana para a gente pensar, né? E aí essa palavra aparece para a gente, por exemplo, como a vida sendo um absurdo, que é muito usada pelos existencialistas, principalmente pelo Camus. Albert Camus, um filósofo franco-argelino, né? E ele é contemporâneo do Sartre. Eles
escreveram algumas coisas em conjunto, foram muito amigos durante um tempo e depois romperam por questões políticas, porque o Sartre ele era muito ligado ao Partido Comunista Francês, a causas da esquerda revolucionária, principalmente na luta de independência da Argélia. E na época da separação da Argélia, o Camus rompe, o Sartre rompe com o Camus, porque o Sartre queria um engajamento maior do Camus na luta. E o Camus disse que a filosofia dele propriamente não era política, e o Sartre tem toda aquela ideia de que é impossível tu separar, que o filósofo ele tem que ter uma responsabilidade com o mundo, com a política do mundo e tal, que faz parte do pensamento existencialista. Então o Sartre vão romper e não vão ser mais amigos e tal. Mas esse conceito absurdo é do Camus. Tá? Porque o que é esse absurdo, né? Como está aqui, o absurdo é uma ausência de um sentido último para a existência. Então, né, se a gente pensar esse absurdo, vou ler aqui, né, a ausência de um sentido último para a existência humana como um todo, isso é uma razão final para a gente existir. Se não existe, segundo os pensadores existencialistas, não existe uma razão própria, dada para a gente existir. Essa razão da nossa existência, de acordo com os filósofos existencialistas, ela tem que ser encontrada. E ela só vai ser encontrada, e aí por isso foi importante a gente ter feito aquelas aulas anteriormente do Spinoza, né? Que é o fato de que, por exemplo, para o Spinoza, você pode encontrar um caminho para a vida, você pode encontrar um sentido para a vida, desde que esse sentido seja puramente racional. E aí vocês vão lembrar daquele exemplo. O que é uma escolha racional da minha vida? É uma escolha que não leva em consideração os meus desejos. Ou seja, é um tipo de escolha que ela parte puramente da razão. Ela não leva motivações de cunho sensorial, por exemplo. Até mesmo um relacionamento. Lembra que eu falei para vocês lá da história do Spinoza? Ou seja, né, ele não quis ter um relacionamento amoroso porque ele acreditava que o amor era uma forma de tirar a razão do indivíduo. Então, ou seja, dentro desse conceito, a gente vai pensar, bom, então, há possibilidade de encontrar sentido para a vida? Sim. E esse sentido está na razão. Na razão própria, na razão do ser. E esse sujeito pode encontrar. Então, ou seja, não há uma razão, não há um sentido pronto para a vida, e esse sentido ele é uma construção individual de cada um. Tá? Então, os existencialistas e filósofos, queria achar a canetinha aqui da apresentação que não está aparecendo. Os existencialistas e os filósofos, deixa eu achar aqui. Então, os existencialistas, filósofos e escritores que levaram as últimas, as consequências, né, e as questões relacionadas à existência e uma busca de um sentido para a vida, não se contentariam com a sua resposta e continuariam a defender que a vida não tem um sentido determinado. Eles diriam também que essas razões não são suficientes para dar um sentido à existência. E sem razões suficientes é como se não houvesse sentido para a própria vida. Se ninguém nasce sabendo qual é o sentido da vida, podemos passar a vida toda, né, ou toda a nossa existência, sem procurar descobrir qual seria esse sentido. Ou seja, né, no caso de pessoas que adotam, por exemplo, uma postura, nem sei se existe essa palavra, aceitacionista, né, mas ou seja, uma pessoa que adota uma postura passiva em relação às escolhas, em relação à vida. Ou seja, é aquilo que eu digo, né, se tu quiser viver uma vida menos sofrida em relação contigo mesmo, não pensa muito. Né? Quanto mais tu começa a te questionar, quanto mais tu começa a pôr em xeque as tuas escolhas e o porquê das coisas serem assim, tu passa a sofrer mais. Né? Tem aquela frase clichê, jargão, né, que o idiota sofre menos. Ou seja, por
Porque se tu quiser passar uma vida inteira achando que o sentido da vida já está dado, que há um destino para a gente, que sendo na tua vida é fruto justamente de algo externo a ti, ok, entendeu? Bom, então, até tu encara isso com maior tranquilidade, entendeu? Não, a gente está passando por uma epidemia porque, ou seja, nós temos que passar por isso, entendeu? Está escrito que a nossa geração vai ter que passar por isso, mas todos nós sairemos daqui super vencedores, mais fortes, enfim, e o mundo vai ser melhor e a gente vai viver num paraíso e se passa a acreditar que isso aí, né? E sem problematizar, sem contextualizar, sem procurar entender que talvez essa própria crise que a gente toda está vivendo seja fruto de próprias escolhas nossas, de votar em determinados governantes, em modelos políticos que geraram, por exemplo, todo esse desgaste, né, das instituições, por exemplo, de sistemas de saúde frágeis que a gente tem hoje, ou seja, então a gente está vendo que, né, o próprio sistema capitalista que está sendo socorrido pelo próprio Estado, que ele ataca o Estado enquanto, né, quando as coisas estão bem, ele tenta diminuir o Estado, mas quando entra em crise, o que ele faz? Ele pega do próprio Estado para sobreviver. Ou seja, então, a gente começa a perceber e começa a entrar meio que num parafuso da coisa, né? E tu começa a questionar as coisas. E o questionamento gera essa dúvida. Gera esse sofrimento maior. Tá? Então, ou seja, mas dá para viver tranquilamente uma vida sem questionar, né? Dá para te passar toda a tua existência aí só reproduzindo as coisas e achando que está tudo certo, que as coisas são assim mesmo, né? Inclusive eu até me arrisco a dizer que a grande maioria das pessoas vive dessa forma. Bom, a pergunta então costuma aparecer em diferentes momentos, especialmente quando algo importante está em jogo, quando estamos no limiar de uma mudança, de uma transição, de um momento ou outro da vida. Ou mesmo quando perdemos algo, alguém que significa muito para nós, a gente normalmente se pergunta o sentido da vida qual é. Quando a gente passa por situações, a gente está vivendo essa situação aí, né, dramática. E é um momento, tem até uma questão lá, né, do trabalho que eu passei para vocês para perguntar se esse tipo de situação propicia pensar sobre o sentido da vida. Porque a gente se questiona direto, né, se realmente, assim, quando a gente perde pessoas, principalmente quando são pessoas jovens, pessoas queridas da nossa vida, a gente perde e fica pensando, mas, pô, o cara era tão bom, entendeu? O cara não fazia mal para ninguém, o cara era jovem, o cara estava lá e daqui a pouco o cara, sabe, morreu. E passou a vida toda construindo alguma coisa e não conseguiu nem ver aquela coisa concretizada. E a gente se vê diante desse tipo de pergunta, né? E isso nos choca muito, nos abala muito. E a gente fica nesse limiar de questionar. Mas eu volto de novo para aquela questão, né? Usando a razão. Se a gente for sair um pouco desse campo aí, racional e mais religioso, a gente vai ter explicação para tudo. Bom, então a corrente existencialista, já falei disso aqui, então não vou falar, vou pular, tá? Isso aqui está no primeiro vídeo lá. Vamos lá. Isso aqui está tudo no primeiro vídeo. Contexto e o que os existencialistas pregaram, tá? Também tá uma coisa interessante. O existencialismo, eu acho que eu falei naquele outro vídeo, eu não me lembro, mas eu vou falar aqui então de novo. Os existencialistas, eles, tá? Uma das características deles, da forma de trabalho deles, é que eles não estavam muito apregados a um só estilo, entendeu? Tipo assim, os caras não eram só filósofos. A maioria dos existencialistas escrevia livros de romance. O Camus, o Albert Camus, ganhou o Nobel de Literatura. Uma ideia. Os caras escreviam livros de romance. O Sartre era o mais, talvez, heterogêneo da coisa, assim, sabe? Ele transitava muito. Tem muita peça de teatro do Sartre escrita. Eu nunca vi nada de peça deles, mas tem muita peça escrita. Tem romances, tem obras filosóficas, né, escritas assim, grandes volumes, e tem obras bem fininhas. Eu tenho uma dele que é o que é o existencialismo, que é assim, tipo 50 páginas. Né? Então, esses caras, eles
transitavam muito entre vários estilos. A Simone de Beauvoir, por exemplo, a companheira do Sartre, o livro dela, O Segundo Sexo, que é composto de 2 tomos, né, 2 volumes, é uma obra de história. É uma pesquisa histórica. Também tem a questão filosófica ali do movimento feminista, que vai embasar o movimento feminista. Então, ou seja, eles não tinham é difícil tu enquadrar os caras, assim, sabe? Eles já são, por serem filósofos, por exemplo, já do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, já vê esse mundo, não vou dizer conectado, porque conectado é uma coisa muito da nossa época, né? Mas já vê esse mundo globalizado, entendeu? Já vê esses países mais próximos, as fronteiras já não tão bem definidas. Não estou falando nem de fronteira no sentido de fronteira geográfica, mas no sentido de fronteiras culturais mesmo, sabe? Já mais uma padronização de uma cultura ocidental que toma conta até mesmo do Oriente Médio, com o próprio movimento de independência da Argélia que está acontecendo. Né? Então, ou seja, já é um mundo que se aproxima um pouco do mundo que a gente está vivendo. Já é o que a gente fala ali, que começou a ser gestado. Né? Esse mundo que nós vivemos hoje, ele passa a ser gestado ali nos anos 60, 50, né? Que já passa a ser caracterizado como, por exemplo, um mundo pós-moderno, onde tudo acontece ao mesmo tempo e aquelas barreiras, aquelas, né, que eu gosto de dizer, as prateleiras que te definem como gêneros, subgêneros e coisas, espécies, aquilo já não passa a ser muito utilizado, né? Principalmente falando em questões culturais, assim. Então é um pouco do mundo que a gente vive hoje, né? A gente vê assim, eu vejo muita semelhança entre as coisas, o início da coisa está ali, tá? Então o Sartre, para ele ali, né, a existência humana não tem significado prévio determinado, não podemos compreender o que ela é por meio de uma explicação científica do ser humano, nem por meio de uma explicação moral. Os conceitos de bem, mal, certo e errado são insuficientes para definir o que é o ser humano. Então, ou seja, o Sartre, ele é um cara, ele é um rompedor assim, dessa ordem institucionalizada da coisa, sabe? Principalmente da moral. Eu não vou entrar nas fofocas filosóficas aqui do Sartre e da Simone de Beauvoir, né, e do grupo deles, mas eles foram um casal que quebraram todos os paradigmas em relação a ser casal. Eles nunca casaram, viveram a vida inteira juntos e tinham um relacionamento aberto de traição, mas eu não sei nem se é traição, entendeu? Porque era aberto. Não sei se posso usar esse termo traição. Mas um relacionamento aberto. Mas não eram casados. E isso chocou a sociedade francesa da época, dos anos 50, 40, 50, 60, e fez com que, de certa forma, assim, eles fossem vistos meio como pessoas amaldiçoadas, porque iam contra a tradição. E eles eram intelectuais famosos, assim. Eles eram expoentes da intelectualidade francesa, né? E eles viveram esse tipo de vida, de relacionamento aberto e tal, mas foram companheiros a vida inteira. A Simone de Beauvoir cuidou do Sartre até ele morrer. Então, ou seja, uma prova e ela era mais nova do que ele, era uma prova de amor, né? De viver a vida inteira, cuidar do cara estava doente e tal. Enfim, eles romperam o que a gente chama de padrões éticos, estéticos, morais da sociedade. E nem por isso, né, deixaram de ser pessoas extremamente brilhantes e que façam que a gente esteja estudando a obra dos caras aqui. Bom, o Camus, aqui vem um slide do Camus. Então ele fala um pouquinho aí, né, romancista, dramaturgo, ensaísta, franco-argelino, tá? Ganhou o Nobel de Literatura 2 vezes, 2 livros, né? 42, O Estrangeiro, e A Peste, 47. Tem muita gente, eu não conheço esses livros, tá? Não li, não vou dar pitaco sobre eles aqui. Mas tem muita gente usando hoje, eu tô vendo agora na internet,
muita gente lendo de novo A Peste, do Camus, de 47, que dizem que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo aqui hoje, da pandemia. Eu não sei porque eu não li, então não vou me arriscar, mas só para dizer para vocês que dizem que tem bastante a ver com isso aí. Você está relendo ele. Tá? Então, na sua obra ficcional, ensaística, traz uma reflexão sobre o absurdo, sobre aquilo lá, né, a ausência de sentido. O protagonista de O Estrangeiro procura uma justificativa para a sua existência sem encontrar. Então ele passa, né, segundo a resenha do livro, ele passa o livro inteiro tentando se conhecer. E não se conhecendo, né, convertendo-se dessa forma num estranho para ele mesmo. Então, o Camus aí é um dos representantes, tá? E aí ele usa, no livro O Estrangeiro, ele usa a alegoria do mito de Sísifo, tá? Que é aquele mito que vocês têm no livro aí, na página, deixa eu achar aqui, na página 9, tá? Que vai falar um pouquinho sobre o Sísifo. O Sísifo é aquele cara, né, da mitologia, que ele é condenado a todos os dias a um castigo eterno. E todos os dias ele tem que empurrar uma pedra para cima de um penhasco. E ele empurra essa pedra, penhasco acima. Só que quando chega lá em cima, a pedra rola. E ele tem que fazer isso de novo. Esse é o castigo dele. Todos os dias ele tem que fazer isso ad eterno. Tá? Então ele fala ali, o Sísifo na mitologia grega foi o fundador, o rei de Éfira, uma cidade hoje chamada de Corinto, localizada na região do Peloponeso, tá? Na Grécia, obviamente. Conhecido por ser esperto, manipulador e avarento, promoveu a navegação e o comércio, mas teria sido também responsável pela morte de rivais, viajantes e até convidados, e obtido grande prazer com tais feitos, querendo assim, quebrando assim o código grego antigo da Xênia, a hospitalidade devida aos que estão longe de suas casas. Diferentes versões do mito, porém, apontam outros feitos de caráter moralmente condenável atribuídos ao rei de Éfiro. Uma das versões em que se descreve o ódio que ele nutriria pelo seu irmão Salmoneu. Ao perguntar a Apolo como poderia se livrar do familiar, este o teria aconselhado a ter filhos com Tiro, a filha de Salmoneu, pois esses filhos o vingariam. Ao descobrir a profecia, Tiro matou os filhos, antes que eles pudessem eliminar o seu pai. Por seus crimes e por desafiar Thanatos, o deus da morte, que fora enviado para acorrentá-lo, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma pedra até o alto de uma montanha, para então ver seu trabalho desfeito e ter de empurrá-lo novamente até o cume por toda a eternidade. Isso é aquilo que eu expliquei ali para vocês anteriormente, tá? Então você imagina assim, o Camus vai usar esse mito como uma alegoria para dizer o sofrimento da nossa vida, do quanto a gente faz todos os dias praticamente as mesmas coisas. Todos nós temos um pouco de Sísifo na nossa vida. Acordar cedo, entrar numa sala de aula cheia de alunos, preparar aulas, provas, e a gente chega em casa e tem as coisas de casa para fazer, e no outro dia a gente acorda de manhã e faz de novo as mesmas coisas, e todos os dias a gente rola aquela pedra pico acima e essa pedra desce. E ele mostra que ele usa essa alegoria, esse mito, que os mitos tinham essa função justamente, né, de servir como um elemento, como um exemplo para a vida das pessoas, de mostrar que realmente a nossa vida é sofrida, a vida é dolorida, a vida não é uma coisa pintada como uma maravilha. Então ele vai mostrar e vai ilustrar essa questão do sofrimento diário de cada um, né? Dizendo que, bom, todos nós temos um pouco de Sísifo na nossa vida. Então, outra coisa que ele reflete, por exemplo, e isso é uma das coisas mais marcantes dessa obra dele aí, que até hoje as pessoas falam sobre essa frase, que
é a questão que ele diz que só há um problema filosófico verdadeiramente sério, que é o suicídio. Ou seja, né, se é julgar se a vida merece ou não ser vivida. É responder uma questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, são apenas jogos, né? Então, o que ele quer dizer, basicamente, é que se a vida não tem sentido, se a vida é um absurdo, se a vida é sofrimento, qual é o sentido de viver? Essa é a questão do livro, né, que ele está discutindo. Por isso que ele diz que eu até entendo assim, que ele é provocativo, entendeu? Ele não está, obviamente, incentivando ninguém a cometer suicídio de maneira alguma. O que ele está querendo dizer é que o suicídio é uma questão filosófica para ser pensada. Ele está chamando a atenção para isso, né? Porque a linha de trabalho do Camus é essa aí, é existencialismo. É pensar sobre a necessidade, a realidade da existência. E ele está colocando isso, se não tem nada de bom na vida, ou seja, o suicídio é uma questão filosófica. Por que né, é um caminho mais fácil? Mas mesmo assim as pessoas querem viver. Então, ou seja, é um assunto bacana que ele traz ali para ser discutido. Tá? Então, na época da publicação, essa passagem foi considerada chocante, publicada nos anos 40. Né? Então, entretanto, as tradições religiosas ainda eram bastante fortes, exerciam o papel de provedoras de sentido para muitas pessoas. Então, para essas pessoas não fazia sentido nenhum perguntar sobre o sentido da vida, pois por alguma razão, como nós, né, não éramos capazes de percebê-lo, isso ocorria por falta de fé, de ignorância, limitação da nossa percepção. Então, a resposta religiosa era bastante simples. A figura divina é a grande garantidora do sentido de tudo, o que há, incluindo a existência humana. E ao seguirmos os preceitos e as práticas de uma religião qualquer que fosse, não apenas perceberíamos o sentido em tudo que está presente. Camus, assim como outros pensadores anteriores e posteriores a ele, considerava que a existência humana era uma fonte de angústia, alienação e absurdo, e que tínhamos de aprender a conviver com isso. Então, ou seja, ele já dá um caminho, né? A existência humana é fonte de angústia, de alienação, de absurdo. Mas temos que aprender a viver com isso. A gente precisa aprender a viver com isso. Faz parte da vida. Tá bem? Eu fiz uma coisa errada aqui. Eu saí do slide. Deixa eu voltar. Tudo está meio lento. Onde a gente anda aqui. Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Eu espero que sim. Tá? Qualquer coisa, a gente vai abrir umas dúvidas ali e vocês mandem as dúvidas ali. Pode ser pelo Moodle ou pode ser pelo e-mail. Tá? Vocês têm o meu e-mail ali. Já foi o conceito de absurdo, então já falei lá no início, né? Então, aí a gente fala o Sartre aqui, entramos um pouquinho na biografia do Sartre. Esse cara foi muito legal, eu gosto muito dele, né? Acho que um cara que conseguiu umas características a respeito da vida do Sartre é que ele não foi acadêmico, ele até chegou a ser professor, né, da universidade. Eu acho que ele entrou e saiu, assim, uma coisa muito rápida, né? Ele acreditava, Sartre acreditava que a filosofia ela poderia ter um alcance maior se ela fosse, e isso eu compartilho muito, eu gosto muito dele, ele diz que se ela fosse popularizada. A filosofia sempre foi uma coisa muito das camadas mais ricas da sociedade, né? Ou seja, quem é que estuda filosofia? Falando aí, hoje a gente sabe que há licenciaturas, cursos espalhados aí pelo Brasil,
Mas antes, assim, eram cursos caros e muito poucos, tá? E normalmente particulares. Então, ou seja, era uma coisa muito, sabe, o cara tinha que gostar mesmo. As pessoas faziam cursos de filosofia para, sei lá, para ter um cabedal intelectual, conceitual maior. Mas não era uma coisa popular, embora seja de extrema importância, a gente sabe disso. E o Sartre acreditava que uma das formas de popularizar a filosofia era ensinando ela de maneira boa nas escolas, por exemplo, secundárias, né, de ensino médio, era escrevendo livros de uma leitura mais acessível, revistas. O Sartre vai ter uma revista, né, de publicação, assim, em bancas e tal, né, fazendo romances, obras de peças teatrais. Então ele acreditava que a filosofia ela deveria ter esse cunho mais pedagógico e mais acessível. E isso fez com que ele renegasse, de certa maneira, a academia. Ele não quis dar aula na universidade, embora fosse, né, super requisitado, ele nunca quis. E ele foi um intelectual ativo, assim. O Sartre, ele é aquele cara que, assim, a vida dele é muito bacana da gente entender, assim, porque ele foi muito militante, assim, passou a vida toda lutando por causas. E isso, lutar por uma causa, tem tudo a ver com o sentido da vida, entendeu? E a gente está falando de sentido da vida, a gente está mostrando que não existe um sentido pronto. Então, esses sentidos partem das nossas próprias escolhas. E é o que, por exemplo, o Viktor Frankl, mais adiante, vai dizer ali, que o sentido da vida é o sentido que a gente dá para ela. Portanto, não há um sentido único, mas há sentidos na vida, porque em determinadas fases da vida, a gente vai atribuindo sentidos a ela. Por exemplo, agora, nesse momento que a gente está vivendo, o sentido da vida é se manter unido. A gente vai atribuindo coisas, passar vivo por ela, não pegar doença, e daqui a pouco o nosso sentido já vai ser outro. Então, o que o Sartre vai mostrar é que, cara, a vida dele teve muitos sentidos, porque a cada momento ele estava se engajando dentro de um movimento. Ora era pela luta de libertação de um país na África, ora era pelos proletários, né, pelo aumento salarial dos proletários na França, pelo movimento feminista. Então, ou seja, a vida dele foi repleta de sentidos. E isso fez dele esse grande cara. Eu agora vou errar aqui se eu falar, eu talvez tenha no modo, mas tipo, o enterro dele foi uma comoção geral na França. Eu não sei, gente, agora aqui eu não vou me lembrar de cabeça, mas foram muitas mil pessoas que foram no enterro dele. Tipo, o enterro dele só perdeu pro enterro do Victor Hugo, aquele cara que é um literário francês. Porque ele era realmente assim, um intelectual público, né, de estar em programa de televisão, de ter uma passeata, ele está ali, você tem na página 12 ele com o microfone, ele está com o megafone na rua, ele era um cara do povo. Dizem, né, que tipo, tu quisesse encontrar o Sartre, tu ia lá no café de la Paz, né, que é um café que tem não sei qual é a rua lá, mas é um café bem famoso, tu pode botar ali no Google, vocês vão ver. E ele já tinha até a mesinha dele no canto do café ali. Ele ficava todas as tardes ali, né? Tava ele, mais os outros amigos dele, e eles estavam escrevendo, debatendo filosofia. E ele era um cara do povo, assim. Ele era um intelectual público. E também muito respeitado, né? De grande pedigree, assim, no Sartre. Ele é um cara que a gente chama de um filósofo pesado, assim, muita produção. Um dos grandes maiores filósofos, né, da época moderna, tá? Talvez o grande do século XX, que o século XX tem muitos caras bons também, né, mas talvez um dos maiores do século XX. Botar ali Sartre, Foucault, Deleuze, eram caras que viveram no mesmo tempo, assim, sabe? Contemporâneos, um maior que o outro, sabe? Então, o Sartre é um cara de muita relevância dentro desse cenário aí. Aí teve também a questão da guerra, né, de ter passado pela guerra, ali fala, né,
chegou a ser feito prisioneiro pelos alemães, ficando um ano preso. Nos tempos pós-guerra se aproximou dos comunistas, fundou um jornal, que era a revista. As obras aqui dele, tá? Não vou entrar nessas questões aqui. Isso aqui já falei para vocês, da existência precede a essência, no primeiro vídeo. Aqui está ele no café, ó. Esse é o café. Café de la Paz. É um café, eu não sei pronunciar direito isso. É Café de la Paz. E ele ficava sempre aí, sentado, fumando um cachimbo, tomando um café. Bom, então isso aqui já falei, isso está lá no primeiro vídeo, tá? Isso aqui também. O humanismo existencialista. Esse é um conceito importante, porque o que ele vai trazer aqui? Ele vai dizer que o homem está... O Sartre, ele traz a responsabilidade da escolha. Ou seja, somos livres. Somos livres e a cada momento, a cada sim ou não da nossa vida, nós estamos decidindo o nosso destino. Então ele diz, cara, isso é o peso da liberdade. Porque nós temos que passar a vida inteira escolhendo, optando pelas coisas. Então quer dizer que o nosso destino ele está sendo construído a todo momento. E isso para ele é o que ele chama de o homem está condenado a ser livre. Porque essa liberdade da escolha, ao mesmo tempo que a gente é livre para escolher, isso gera um peso enorme em nossas costas. Porque não é fácil ter que optar pelas coisas da nossa vida. Por vezes o que a gente menos quer é ter que tomar uma decisão na vida. Por vezes a gente prefere que as outras pessoas decidam sobre a gente, ou por nós. E às vezes é até mais fácil, né, a gente seguir o que nos dizem. Como a gente faz na escola, por exemplo, a gente segue a cartilha. A gente não decide nada dentro da escola. A gente segue a cartilha. E talvez isso seja mais fácil, entendeu? Eu talvez não quisesse estar no papel de ser diretor do colégio para ter que tomar determinadas decisões. Mas essa é uma questão, porque até mesmo cumprir ou não cumprir alguma ordem que vem de cima, por exemplo, que às vezes não está de acordo com o que a gente pensa. Não é porque eu dou aula no colégio que eu concordo com tudo que o colégio faz. Entendeu? Mas eu tenho que cumprir. Mas até mesmo o fato de cumprir ou não uma ordem passa por mim, porque eu sou livre para não cumprir, entendeu? O que o Sartre diz quando a gente diz assim, eu não tive escolha. Não, tu teve escolha. O Sartre diz, tu teve escolha, porque o não é uma escolha. Não cumprir determinada ordem, não cumprir determinada regra é uma escolha. Mas eu vou ser demitido. Bom, é a consequência do teu não. Então o Sartre diz, sempre há uma outra opção, sempre há um segundo caminho que a gente pode optar, né, ou não por ele. Então, ou seja, esse é o fardo da liberdade. O fato de ter que optar a todo momento pelo sim, pelo não. Tá? Então, isso gera a angústia, pois tem que tomar decisões sobre o rumo da sua existência. E é sem amparo, né, pela escolha. Cada indivíduo é responsável pela sua existência e responde pelo seu sucesso ou fracasso das suas ações. E aí entra na questão, por exemplo, do fracasso, do sucesso das ações, quando Sartre diz que o inferno são os outros. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho que assumir, né, eu sou livre, ou seja, eu sou responsável por decidir coisas na minha vida. Mas eu decido alguma coisa na minha vida e essa decisão dá errado. Fiz merda. Né? E aí o que acontece? Eu, normalmente, no Sartre, né, o inferno são os outros, eu nunca assumo a responsabilidade sozinho. Eu chego e digo, mas cara, eu fiz porque sabe, me disseram que era dessa forma e eu não olhei a coisa e fui lá e fiz. Ou seja, tu sempre encontra alguma forma de amenizar o teu fracasso jogando a culpa no outro. Porque
a gente nunca está preparado para assumir esse peso da responsabilidade da existência. Porque é mais fácil que a pessoa decida para mim, porque se der errado, eu digo, não, o cara mandou fazer. Eu só segui ordens. Do que eu assumir. E quando assumo a responsabilidade da escolha, não, eu tomei a decisão errada, não, mas, pô, cara, o cara disse ali. Ou seja, então o Sartre vai dizer, olha, quando ele diz o inferno, ele está mostrando esse sentido, assim, de que o ser humano, ele nunca está preparado para lidar com esse fracasso. Tipo, o existencialismo é uma forma, né, de tu te preparar para lidar com essas questões do fracasso. E por fim aqui, o humanismo existencialista, porque o homem, né, o homem é ser livre, é um ser livre que deve tomar como ponto de partida a construção de um projeto de vida individual. Entretanto, seu projeto, e aí entra a questão ética também, né? O seu projeto de vida, ele entra em conflito com o projeto dos outros. E como o ser é livre, ele tem a possibilidade de praticar o mal. Por quê? Né? Segundo o Sartre, ele não está partindo de uma ideia de moralidade. Ele está partindo de uma ideia de liberdade. Só que a liberdade inflige, por exemplo, no projeto do outro. Que tem o Pondé que fala, né? Todo mundo querendo ser feliz vai implodir o mundo. Mas hoje está todo mundo com um desejo enorme de ser feliz. E o mundo não tem espaço para todas as pessoas serem felizes. Porque o que faz um feliz faz o outro triste, principalmente dentro do sistema capitalista. E você imagina, então, um sistema vai colapsar. Todo mundo querendo ser feliz, todo mundo acessando as mesmas coisas, todo mundo tendo as mesmas coisas. Então, ou seja, esse é o problema para o Sartre. E aí, o que vai acontecer? Por mais que conviva com seus semelhantes, suas decisões devem ser individuais. E esse é o caminho para atingir a liberdade. O indivíduo é livre pela possibilidade de utilizar a razão, né, que implica na possibilidade de uma escolha da construção da própria existência. Então, a questão existencialista é que, por exemplo, só depende de mim, as minhas escolhas, de mais ninguém. E a outra questão que o Sartre vê é que o mundo, né, as decisões, diz o humanismo é existencialista, porque tipo, ele traz a responsabilidade dos problemas do mundo para o sujeito. Aquilo que eu falei lá no outro vídeo, né? Tipo assim, cara, é mais fácil eu ficar aqui de braço cruzado, falando mal da política, falando mal do Bolsonaro, do que eu entender que eu também faço parte desse problema, entendeu? Porque de alguma maneira ou de outra eu não contribuí, não fiz minha parte, ou sei lá, ele vai dizer que os problemas do mundo são nossos problemas. Portanto, nós devemos lutar para melhorar os problemas, para solucionar, encontrar possíveis caminhos para resolverem esses problemas. Por isso que ele diz que é um humanismo existencialista, porque todos estão vivendo o mesmo problema. Quando a gente está em sociedade, a gente está todo mundo no mesmo bar. Não adianta eu achar que a causa ambiental, o aquecimento global não vai me afetar, porque vai me afetar. Então eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso. E aí vem essa questão, por exemplo, do sentido da vida dele, né, do engajamento que ele teve. Tá? E a Simone de Beauvoir, então, já passou dos 45, eu queria fazer uma aula de 45, só dá 50 no vídeo. Então, a Simone de Beauvoir estabeleceu a agenda para o movimento feminista, nesse livro aí, O Segundo Sexo. Tá? Então, com o livro O Segundo Sexo, na qual ela afirma que não se nasce mulher, torna-se um. Em outras palavras, a mulher é um construto social. Ela pertence a uma classe de outros, né, reificados, desprovidos de subjetividade e existindo literalmente por prazer dos homens. Então, como eu falei, é uma obra histórica em que ela mostra o caráter secundário da mulher dentro da história. Ou seja, a mulher nunca foi protagonista da história. A mulher sempre apareceu atrás de grandes homens, de grandes feitos, de grandes acontecimentos. Então, por isso o título O Segundo Sexo, né? Ou seja, a ideia de trazer a importância da mulher, de grandes mulheres na história,
e mostrar o quanto, sei lá, grandes acontecimentos tiveram participação de mulheres, enfim. E essa obra é a obra que lança, que a gente costuma utilizar a palavra, eu não gosto muito dela, mas lança a agenda do movimento feminista até hoje, entendeu? É um livro que lança a base aí, filosófica, histórica, para se discutir o feminismo. Então, combina, né, o método fenomenológico do Russell com a compreensão do Heidegger para criar um relato histórico-filosófico da mulher. Entre as ferramentas teóricas utilizadas na escrita, ela usa, né, a dialética hegeliana, ou seja, aquela ideia do tese, antítese e síntese como movimentação da história, e a leitura crítica econômica do Marx, que leva a concluir que, em virtude da capacidade reprodutiva e da exclusão da produção e economia, por conta de seu papel como mães e esposas, as mulheres estavam reduzidas a um estado de absoluta alteridade. Então, na França, o segundo sexo foi recebido como repulsa e Beauvoir castigada como uma destruidora do tecido social, porque ela rejeitava o casamento, a maternidade e defendia que as mulheres eram livres para escolher as suas próprias vidas. Ou seja, tudo a ver com o existencialismo, sabe? Tudo a ver com o que a gente está falando na aula de hoje. Eu cheguei a arrepiar